Boa noite, meus amigos. Estamos iniciando mais um Canelada após a classificação do Palmeiras com melhor campanha no campeonato, na Copa Libertadores da América. Meteu uma goleada tranquila no Bolívar, que até o começo do jogo era o líder dessa chave. Passou tranquilo, já no primeiro tempo o jogo ficou decidido, pouco mais de meia hora. No segundo tempo, o Palmeiras conduziu o jogo com tranquilidade, fez mais 2 gols e está tranquilamente classificado para a próxima fase, sem susto, né? Apesar de algumas dificuldades no começo, poupou o time no jogo lá em La Paz mesmo, mas o time está classificado. Boa noite, Bruno Prado. Surpresa, tranquilo, era isso mesmo. Melhor campanha para o Palmeiras. Boa noite a todos. Foi uma vitória tranquila, assim, do Palmeiras. Jogou bem, né? O Palmeiras fez uma boa partida, o Palmeiras jogou bem na partida de hoje e conseguiu a sua classificação em primeiro lugar, uma goleada. Era importante, né? Voltar a vencer, jogar bem depois de 2 derrotas seguidas, o que é raro para o Palmeiras nos últimos anos. E é um dos grandes candidatos na Libertadores, como era desde o início da competição. É um time que venceu 2 com Libertadores recentes, ano passado chegou em semifinal, um time que está sempre chegando para decidir a competição. Então o Palmeiras é mais uma vez forte para tentar avançar na Copa Libertadores. Terça-feira o sorteio, né? Aí pode pegar qualquer adversário do pote 2, mas é um Palmeiras também preparado para encarar qualquer um. É um time que é candidato mais uma vez ao título da América do Sul. Propósito desse sorteio, ontem todos os times do pote 2 já tinham sido campeões da Libertadores. Agora com o Bolívar caindo lá, não, né? E o Deportivo Pereira também. Pereira também, né? Ficou segundo na chave do Boca Juniors. Então, e no outro grupo, 50% não tinha vencido, no pote 1, 50% jamais tinha vencido uma Copa Libertadores. Portanto, não vai ser mole o sorteio, vamos ter muito jogo legal daqui para frente. Boa noite, Fausto Favara. Bom, o Palmeiras, a gente sempre apontou como um dos favoritos, não precisava referendar, mas referendou, né? Boa noite, Flávio. Boa noite aos amigos da Jovem Pan. Teremos manifestação amanhã de alguma coisa? Porque o Palmeiras venceu? Porque tivemos manifestação de, graças a Deus, uma torcida que uma minoria que não dá nem para contar. E alguns a gente não considera nem torcida, né? Porque existe interesse por detrás de manifestações. E o Palmeiras mete 4-0 no dia onde a torcida estava manifestando porque a Leila comprou um avião, porque o preço do ingresso está caro. Aí dá para discutir. Eu sei que você é favorável a ingresso caro no futebol. Eu tenho minhas... O estádio está cheio sempre. Eu então tenho minhas restrições, porque eu acho que num país tão miserável como o nosso, eu acho que em determinados setores do estádio deveriam existir alguns valores mais baixos, aqui, assim como o São Paulo vem fazendo no Morumbi em alguns jogos, eu acho que na maioria dos jogos. Mas agora, com relação à bola, Flávio, é muito importante o Palmeiras ter jogado bem, né? O Palmeiras venceu e convenceu. É o que eu cobrei ontem no Flamengo, eu estava com o Piperno no jogo de ontem, a mesma coisa. Eu falei, não adianta vencer, tem que vencer e jogar bem. Assim fez o Palmeiras hoje também. O Palmeiras jogou bem, o Palmeiras mais uma vez com seus protagonistas aparecendo, né? É um jogo para ganhar confiança para a sequência da Libertadores da América, é o grande favorito, na minha opinião, a conquista da Libertadores da América, e hoje fez aquele jogo para soltar as pernas, né? E soltou as pernas. Hoje o Palmeiras meteu 4-0 de maneira tranquila, poderia ter vencido até por mais. Boa noite, Fábio Piperno, acompanhando a sua transmissão lá do Gabriel Dias, do Pedro Max. Vocês cobravam muito a demora do Abel para trocar o time, né? Para mexer no time. Seria um aviso de que essa é a prioridade número 1? Seria uma ideia de procurar fazer um time base e mexer o mínimo possível? Como é que você leu isso? Depois, no final, ele, claro, fez algumas mexidas, mas você cobrava isso já desde o começo do segundo tempo, né? Flávio, boa noite a todos. Você sabe o que eu acho que foi isso, Flávio? Um erro. O Palmeiras vai enfrentar... Veja, o jogo foi resolvido muito cedo, porque, de fato, o Palmeiras jogou bem hoje. Jogou contra um bom time. Esse Bolívar não é um time perna de pau, não. Não é uma boa equipe. Mas também passar bem por fase de grupos de Copa Libertadores tem sido a rotina do Palmeiras. É a 5ª vez em 6 anos. Né? Que ele tem a melhor campanha. Que ele tem a melhor campanha. O Palmeiras virou de novo com a melhor campanha, melhor ataque, 16 gols. E o Palmeiras venceu os 5 últimos jogos. O Palmeiras só perdeu naquela estreia jogando com o time reserva, na altitude.
Então é normal que o Palmeiras vencesse bem, porque, embora eu acho o Bolívar uma equipe bem aceitável assim, o Palmeiras é bem melhor. Agora, a questão é que daqui para frente, Flávio, nos próximos dias, o Palmeiras vai a Curitiba enfrentar o Atlético, depois o Palmeiras tem o São Paulo pela Copa do Brasil, tem o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, vai de novo enfrentar o São Paulo e depois pega o Internacional. Então, a maratona vai ser pesada. Então, o Palmeiras, o Palmeiras tem pouquíssima margem de erro nesses jogos, porque é um Palmeiras que desgarrou do Botafogo no Campeonato Brasileiro, e veja, hoje o Palmeiras é apenas o quarto, embora um ponto atrás do vice-líder, mas é o quarto, e tem uma sequência espinhosa pela frente, vai ter 2 clássicos contra o São Paulo pela Copa do Brasil, e é claro que isso vai cobrar muito do elenco. Então, eu imaginava que o técnico do Palmeiras fosse trocar jogadores hoje um pouco mais cedo. Mas ele entendeu que dava para ir até o fim. E veja, porque não é que os caras ficaram em campo tirando o pé. O Palmeiras perdeu chance quase que até o último minuto. O Palmeiras jogou forçando, o Palmeiras jogou com alta intensidade aí. Então, para quem vai jogar no domingo com um intervalo de menos de 72 horas, eu acho que o Palmeiras hoje abusou um pouquinho da sorte. O Bruno, o América Mineiro, ele acabou virando contra o Peñarol lá no Uruguai 2-1. Isso, ele se classifica para a Sul-Americana. Isso mexe com todos os adversários, inclusive o adversário futuro do Corinthians. É claro que nós vamos voltar a falar de Palmeiras. É só um parênteses, porque o América estava perdendo, aí ele empatou, mudou o adversário do Corinthians e agora ele ganhou. E como que acabou o Botafogo? Estava vindo 1-1. pra cá? O Botafogo não acabou ainda. Tá ficando fora, então. Tá entrando pro play-off, né? Não vai direto para as oitavas, né? A LDU tá indo para as oitavas, o Botafogo naquele play-off da Sul-Americana, e o América vai para esse play-off também, né? O América ficou em segundo no seu grupo, Defensa e Justiça foi o primeiro, vai direto para as oitavas, e aqui até pelas contas aqui, o Corinthians vai pegar o Universitário do Peru, porque mantém o Universitário, né? Nessa fase, isso, nesse play-off é determinado pela classificação, né? De um lado os times que ficarem segundo nos grupos da Sul-Americana, do outro os que ficarem terceiro nos grupos da Libertadores. Aí a melhor campanha entre os segundos da Sul-Americana pega a pior dos terceiros da Libertadores e vai indo assim, né? Então o Corinthians vai pegar o Universitário do Peru nesse play-off que vale uma vaga para as oitavas da Sul-Americana. Decide em casa. Decide em Lima. Decide em Lima. Os times da Sul-Americana. Pergunta, Flávio. O avião já está ativo? Já pode ser utilizado, será? Porque a gente está falando dessa sequência do Palmeiras aí, e um dos motivos, né, que se investiu nisso é justamente essa questão de tempo. Você poupar tempo, descansar o time. E o Palmeiras vai ter essa sequência. Então, tudo muda para o Palmeiras a partir de agora. Não, e Libertadores, né? Tudo vai mudar. Você vai para Curitiba, né, no horário que você quer, volta imediatamente, pode voltar até depois do jogo. Pode ir no mesmo dia. Pode ir no mesmo dia. Enfim. Mas eu acho que sobre isso aí, o Pereira passou, né, mano? Deportivo Pereira passou para as oitavas da Libertadores. Imagina o Palmeiras tendo que jogar em Pereira. Eu já fui, enfim, essa é uma história que eu conheço. Foi passear lá? Não foi exatamente passeio. Mas já peguei um voo em Pereira. Não é fácil chegar em Pereira. Então, é mais difícil o voo do que o jogo, né? Provavelmente. Então, esse avião, Dos times brasileiros que vão jogar esse playoff da Sul-Americana, né? Só para informar, o Corinthians pega o Universitário, o Botafogo vai jogar com o Patronato da Argentina e o América pega o Colo-Colo do Chile. Perfeito. Voltando ao Palmeiras e a sua bela classificação, o Palmeiras tem que temer alguém desse pote 2, já que no pote 2 a gente já falou, tem muito time de destaque, inclusive os 2 outros favoritos iniciais, todo mundo fala Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro se acertar, e parece que o Atlético Mineiro está se acertando. Há algo a se temer aí, Piperto? Você imagina, por exemplo, um Palmeiras e Flamengo, né? Acho que até o Nicolas Leoz lá na tumba ele vai se mexer lamentando, falar, justo agora, quer dizer, já vou perder um gigante aí. É verdade. O River Plate, né, Flávio? Então, eu acho que essa vai ser uma Libertadores muito bacana, muito legal, porque a gente vai ter choques, embates muito importantes agora, né? Já em oitavas, né? Já em oitavas, que não é muito comum, né? É melhor pegar um time desse ou pegar o Pereira?
É o Pereira, né? Mesmo tendo que ir lá. Mesmo tendo que ir lá e tal, né? E depois, o Pereira é garantido você ganhar um troquinho a mais, já avançar para a próxima fase. Né? Isso aí. Melhor não correr o risco. Né? Melhor não correr o risco. Então, Pereira, para ir daqui de São Paulo a Pereira, você tem que ir para Bogotá. Né? Mas ó, o Daniel Lian está informando aqui que o avião ainda não está à disposição. Então, ainda não. do Daniel Lian. Então vai para Pereira por voo regular. Vai para Pereira. Vai para Pereira por voo regular. O mais importante da história, a gente estava reclamando, muita gente, que o Palmeiras, embora obtendo alguns resultados bons, nem tanto não nas últimas rodadas, mas cumprindo a parte dele, não vinha jogando um bom futebol. Com o resultado de hoje, com a performance de hoje, o Palmeiras voltou à normalidade, Bruno? Jogou bem hoje, fez uma boa partida, poderia ter feito até mais gols. E vamos ver a sequência como o Piperno passou aqui, ela é muito pesada. O Abel, nesse ano, ele está adotando a estratégia de colocar os titulares em praticamente todos os jogos, né? Aí, claro que eles têm todas as informações científicas da parte física, enfim, a parte fisiológica dos atletas, mas o Abel, ano passado, na fase de grupos, ele usou os reservas muitas vezes, era um grupo muito fácil, ele mesmo assim venceu todos os jogos, mas ele está indo com todo mundo em praticamente todos os jogos, né? E imagino que, com certeza, ele tem algum motivo para fazer isso, mas realmente a sequência do Palmeiras ela é pesada, não é fácil você jogar bem sempre nessa sequência de adversários difíceis e de pouco espaço, né? De um jogo para o outro. Jogo domingo contra o Atlético Paranaense em Curitiba é um jogo bem complicado. É um jogo difícil para qualquer um jogar lá na Arena da Baixada. Aí, depois é São Paulo pela Copa do Brasil, Flamengo. Então, realmente... O Paranaense já contratou técnico? Não, ainda não. Né? Então, realmente é uma maratona. E vamos ver como o Palmeiras vai se sair, né? O Piperno falou, né? Brasileiro é Atlético, Flamengo e Inter, né? A sequência no Brasileiro, né? E tem os 2 jogos da Copa do Brasil com o São Paulo no meio desses jogos aí. É complicado mesmo. O Fausto, o Zé Rafael tá fora a curto prazo. Richard Rios segura? Eu não acho que ele está no mesmo nível do Zé Rafael. Mas ele foi uma boa contratação do time do Palmeiras. Foi uma boa aposta do time do Palmeiras, né? Ele jogava num time inferior, muito inferior ao time do Palmeiras. A gente sempre fica na dúvida quando um jogador vem de uma equipe inferior para vestir uma camisa tão pesada como a camisa do Palmeiras. Mas desde o momento que ele entrou, a gente fez um comparativo entre ele e o Arthur, né? O que os dois estavam respondendo ao time do Palmeiras. E ele entrou melhor do que o Arthur. O Arthur demorou mais tempo para se firmar no time do Palmeiras. Apesar do Arthur depois ter tido sequência como titular. Fez 2 gols hoje. Exatamente. E o Richard Rios não. E eu acho absolutamente normal, porque o Arthur tem condições de ser titular. O Richard eu já não acho que tem condições de ser titular. Mas ele é um jogador que não compromete, não. É um jogador que... É que quando a coisa tá boa, Flávio, isso é real. Quando a coisa tá boa, quando o elenco tá bem fechado, né? A coisa flui de maneira melhor, de maneira natural. Então eu acho que não vai comprometer, mas é óbvio que o Zé Rafael é um jogador que é o titular do time do Palmeiras e vai fazer falta. Para você, Piperno, vai bem? Muda muito o jeito de jogar do Palmeiras? Entrando o Richard Rios no lugar do Zé Rafael? O Flávio, eu acho ele muito bom jogador, mas hoje não foi ainda um teste, né, tão eficiente assim para a gente avaliar como é que ficaria a dupla Menino e Richard Rios. Porque são 2 jogadores de ótima técnica, mas só que os 2 gostam de se aproximar mais dos homens de ataque, chegar mais perto da área e tal. Então hoje eles não enfrentaram grandes problemas defensivos. Agora eu fico imaginando, por exemplo, os 2 contra o Atlético Paranaense fora. O Palmeiras, em algum momento, vai receber pressão. Então, eu gosto muito dos 2, mas eu gostaria de observar melhor como é que os 2 vão se comportar num jogo em que o Palmeiras for mais exigido defensivamente. São 2 jogadores técnicos. Sim. Né? Então, aí precisaria, Bruno, de muito treinamento. E treinamento é coisa que o Palmeiras não tem tempo de fazer. Não tem. Hoje ele usou o Gabriel Menino mais atrás. De volante mais marcador, né? Ele tem o Fabinho, que jogador que é da base do Palmeiras, já jogou algumas vezes, mas nunca teve uma grande sequência. O Fabinho, com a bola, ele ainda tem, acho que ainda tem que evoluir. É um jogador que marca bem, mas com a bola, acho que ele ainda não está totalmente solto, né? Ele ainda erra bastante.
Então, talvez por isso a opção pelo Richard Rios, mas em jogos mais pesados fica essa questão, né? Como é que ele vai adaptar? Eu acho que ele vai insistir com o Gabriel Menino e Richard Rios enquanto o Zé Rafael estiver fora. Acho que ele deu hoje essa sinalização. Mas já o jogo de domingo já é um jogo mais forte, um jogo contra o adversário forte lá na casa do Atlético, que a gente vai ver como pode funcionar. Mas eu acho que ele vai com essa formação. Acho que ele vai com o Gabriel Menino como primeiro homem e o Richard Rios um pouco mais à frente.